Bottleman é uma linha de produtos nova da Takara Tomy que eu realmente adoro, não só pelos designs e pelas customizações, mas é um colecionável muito legal de montar e de deixar na prateleira, além de ser um jogo bastante divertido. E hoje, mais um unboxing de Bottleman no canal. E aí, Bottle Battlers, vamos lá com mais um produto oficial da Takara Tomy. Hoje eu vou tirar da caixa o Raging Milk, que é o lançamento de dezembro de 2020 lá do Japão. Esse é um Bottleman muito especial, porque além de ele vir com um acessório essencial para vários tipos de batalha, ele tem um design incrível e é um Speed Type. Dando uma observada em toda a embalagem, nós podemos conferir atrás as descrições dos componentes, bem como também as características de cada peça, para que elas servem e como que elas funcionam. Até as tampinhas são diferentes nesse cara aqui. Em um dos lados conferimos os outros produtos de Bottleman que já foram lançados, e do outro lado nós vemos aquela propaganda clássica do anime que é distribuído e publicado oficialmente nos canais da Takara Tomy e Takara Tomy Ásia. E também tem o Easy Play, que me parece bem interessante. E na parte de cima da embalagem ainda tem o personagem que utiliza esse Bottleman na animação e o símbolo que você pode conferir, bem estiloso. Essa é uma caixa bem maior do que a que nós estamos acostumados a ver. Ela é basicamente duas caixinhas de Bottleman padrão, porque ele tem esse acessório gigante que eu vou explicar em detalhes assim que eu abrir. Lembrando que o manual de instruções traz todas as instruções para que você consiga montar o seu Bottleman. Ele enumera as partes, então fica bem fácil de você acompanhar sem nem saber o idioma japonês. Basta que você siga a numeração. Também já adiantei a etapa de colagem de adesivos e, meu amigo, eu vou te contar, eu nunca mais vou reclamar de colar adesivos em Beyblades. Os adesivos de Bottleman são muito difíceis de serem aplicados, exatamente porque os adesivos são feitos de papel, aquele papel laminado, e ele rasga com muita facilidade. Outro ponto é que a cola também é muito aderente ao plástico. Se você aplicar errado e tentar retirar, você vai acabar rasgando o seu adesivo, então você precisa colar esses adesivos com muita atenção. Eu recomendo que você utilize uma pinça para que não haja muitos problemas. E agora, aqui estão todas as peças do Raging Milk, e ele vem inteiro desmontado. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a Takara Tomy manteve toda a etapa de montagem do seu Bottleman, assim como era com o Bidaman. E isso faz com que você compreenda melhor o funcionamento do seu Bottleman. Eu gosto muito disso. O único componente que veio montado na embalagem, e por isso a embalagem é tão grande, é a Infinite Magazine, que ela é um acessório imenso. Eu já vou explicar melhor o uso dela, mas ela vem montada, eu só precisei colar os adesivos. Para começar o processo de montagem, eu devo alertar vocês, não percam essas duas pecinhas que são muito pequenininhas, a gente vai começar por elas. Como os suportes do Raging Milk são os mesmos do Aqua Sports, então a montagem também é a mesma. Basta encaixar essas rodinhas aqui e depois fechar o bracinho dessa maneira. O processo é o mesmo do outro lado. E agora os suportes do nosso Raging Milk já estão prontos. Agora vem uma etapa diferente do Raging Milk em relação aos outros Bottleman. Você vai pegar a parte de baixo dele, que é essa daqui, e vai pegar esse componente aqui, que ele é mais arredondado aqui na parte de baixo. Então você vai encaixar os dois dessa maneira aqui. Ele não faz nenhum clique, ele entra bem macio. E assim está encaixado. Agora a gente vai rapidamente para o gatilho, o processo é o mesmo dos demais. Lembre-se de pegar essa parte que tem essa falha aqui e deixar para cima, e a parte que tem arredondada dessa peça com a cruz vai para baixo. Você só encaixa aqui e coloca as duas peças juntas. Em seguida você vai encaixar o gatilho dessa forma aqui. Tome cuidado para a mola aqui não ficar presa, lembre-se sempre desse detalhe. E pronto, o gatilho está encaixado aqui. Agora você pega essa outra peça aqui e vai encaixar em cima do gatilho dessa forma aqui, para prender o componente. Também é uma peça que encaixa sem nenhum clique, ela entra bem macia, e aí o seu gatilho já está ali quase pronto. Agora a gente pega essa peça solta e encaixa aqui nessa parte. Pequeno clique, e aí o seu gatilho está montado. O legal é que esse gatilho é removível, você pode puxar aqui
E pronto, você tirou o gatilho e isso vai ser muito útil na hora de combinar os dois componentes do Raiden Milk e do Fusion Black. Mas isso é para outro unboxing, outro vídeo. Por enquanto deixamos tudo encaixado aqui e vamos seguindo para a próxima parte. Precisamos pegar os suportes das tampinhas e encaixar nessas partes arredondadas aqui. Ele encaixa dessa maneira, obviamente com as rodinhas para o lado interno. Você vai encaixar, observe aqui também o encaixe, certo. O mesmo acontece do outro lado, você encaixa aqui. A metade de baixo do seu bottom está concluída. Agora vamos para a parte de cima. É onde encaixamos a parte que tem os olhinhos dele. Você vai encaixar aqui em cima, dessa maneira. Você vai observar que esse clipezinho aqui vai encaixar perfeitamente. O mesmo do outro lado. Tomando forma, agora só falta a parte de trás da cabeça dele, é onde nós vamos encaixar esses 3 pininhos nesses 3 buraquinhos aqui. O encaixe do Raiden Milk é muito suave, ele não faz nenhum clique, você não precisa fazer muita força, é realmente muito suave. Por fim, nós pegamos a rosca, onde nós vamos colocar a tampinha da cabeça dele e encaixamos dessa maneira aqui. Pronto. Para concluir, ele vem com uma tampinha exclusiva que cabe aqui na cabeça, você só encaixa ela. E aqui você tem o seu Raiden Milk sem a armadura. Muito bonitinho, cara. O design dos olhos dele é diferente e isso me chama muito a atenção. O gatilho funcionando legal. Eu gosto porque é um plástico fosco, ele não é transparente, então talvez ele tenha um pouco mais de resistência. E essa maciez na hora de encaixar as peças também é devido a esse plástico, que é um pouco diferente. Agora, para começar a montar a armadura dele, nós começamos pelo capacete, que é composto dessas 3 partes aqui. Primeiro, vamos pegar essas 2 partes aqui para encaixá-las. Você vai observar que ele tem tipo um trilhozinho aqui que você vai encaixar nessa parte, deslizando ele dessa forma. Feito isso, você tem esses furinhos aqui, que é onde você vai encaixar essa parte aqui. Sim, ele encaixa por dentro dessa parte aqui, então tem que prestar muita atenção na hora de montar. Mas aqui está o capacete do Raiden Milk, cara, que coisa linda. Vamos já encaixar na nossa garrafinha. Uau! E o mais legal é que esse capacete dele você pode baixar e aí você tem outra aparência para ele. Os olhinhos do Bottom acabam servindo como a boca do monstro aqui. Muito da hora, que design. Agora para os pezinhos ele ainda é acompanhado desses outros pezinhos aqui e você observa que ele tem 2 furinhos. Então preste atenção porque esses furinhos têm formatos diferentes. Nós vamos utilizar o que tem um formato circular para encaixar nessas partes circulares dos pezinhos dele. E parece que ele vai ficar com uns pezões assim, mas não é para isso que você vai usar ele ainda. Você vai virar essa parte para trás e essa parte também. Você vai manter ele assim. Depois de feito isso, você encaixa primeiro a parte da frente e depois a parte de trás. E agora dá para entender bem que esse suporte imenso aqui é para aguentar a Infinite Magazine. Por fim, os bracinhos, você vai pegar o mesmo encaixe de sempre, ele tem essas partes aqui que entram e encaixam nesses pequenos trilhos aqui que você observa dos bracinhos. Então é só encaixar suave. Do outro lado também. Tá encaixado e tá aqui o Raiden Milk sem a magazine dele ainda, hein? A magazine é composta, na verdade, de 2 partes. A parte grande que vem montada e essa parte um pouco menor que você vai encaixar dessa maneira no seu bottom end. Você vai notar que tem esse pequeno trilho aqui e ele vai encaixar exatamente aqui onde ele precisa encaixar. Quando você for montar, você vai perceber isso, então você só empurra. Prontinho, ele está encaixado devidamente onde deveria. E por fim, você pega a sua Infinite Magazine e desliza para funcionar o encaixe. Ouviu o clique? Tá montado. Esse monstrengo aqui que você tá vendo é o Raiden Milk. Olha o tamanho desse Bottom Man e olha como ele é bonito. Vamos falar um pouquinho das características dele. Bom, o Raiden Milk é com certeza um dos maiores Bottom Man que nós temos por enquanto.
Isso porque ele tem essa magazine que é muito grande e ela comporta 6 tampinhas, mais 2 que cabem aqui, uma e outra logo atrás dentro dele. Isso é muito bom porque você vai ter uma sequência de tiros muito grande ao utilizar o Raging Milk. Para você carregar ele, você observa que tem 2 passagens, uma para a esquerda e uma para a direita, basta que você coloque a sua tampinha e ela vá para um dos lados. E aliás, falando em tampinha, ele vem com 3 dessas tampinhas especiais aqui. Essas tampinhas são muito mais leves, elas não dão tanto impacto, elas não têm tanto peso, logo elas não vão ser tão fortes. Mas o fato delas serem mais leves faz com que essas tampinhas sejam mais rápidas. E elas são leves porque esses raios que você está vendo aqui, na verdade, são furados nela. Então, isso diminui muito o peso dessas tampinhas e faz com que elas sejam bem mais rápidas. E o Raging Milk é grandão assim mesmo, essa magazine pesa bastante na parte de trás, isso é perceptível. Então é por isso que você tem que manter esse suporte aqui para trás. Você pode colocá-lo para frente, se você forçar aqui e trazer para frente, mas se você fizer isso, ele vai ficar sem o suporte na parte de trás e ele vai cair para trás. Portanto, se você quiser deixá-lo em pé, você vai deixar esses pezinhos aqui para trás, assim ele consegue parar e ficar em pé. Os bracinhos dele não são um suporte para a magazine, assim como é no Aqua Sports. Eles são esse pedaço grande de plástico transparente que só recobre ali o suporte das tampinhas. Por enquanto ele não faz nada, até que a gente consiga misturar com o Fusion Black. Mas não é bem assim também. Se você reparar, o formato dele é bem confortável para você colocar os seus dedos. Então, para você atirar com ele, você certamente vai colocar os dedos aqui em cima, repousados, eles ficam bem repousados aqui em cima, e aí você pode apertar o gatilho para atirar tranquilamente. Então ele tem um suporte bom. Aparentemente ele é bem gostoso de atirar e também tem a questão do gatilho dele que é mais largo. Não apenas mais largo, mas ele também é levemente curvado. Isso faz com que o seu dedo consiga repousar bem aqui, tanto com um dedo para que você consiga colocar as tampinhas de volta na magazine, quanto para 2 dedos, porque ele é bastante largo. Mesmo assim, a falta de suporte aqui para a magazine com o braço, essa falta de relação entre as peças, me deixa um pouco preocupado em relação àquele ponto específico ali da construção dos Bottle-Man. Em geral, eu quero saber se isso aqui vai acabar quebrando ou não. Até agora eu não vi nenhuma quebra dele, talvez a Takara Tomy tenha reforçado isso, mas a gente precisa tomar bastante cuidado. E o ponto do capacete dele fechar aqui é só estética mesmo, por enquanto, tá? Então a gente deixa ele fechado ou aberto. Eu prefiro deixar aberto porque os olhinhos dele aparecem ali. E é um Bottle-Man muito da hora. A temática dele não é apenas baseado no leite, como já diz o nome, Milk, mas ele também é baseado no Raijin, que é um deus do trovão para a cultura japonesa. Os deuses do trovão possuem essa estrutura com raios, que parecem uns tamborzinhos de raio aqui em cima, e esse círculo em volta. A magazine faz essa mímica muito legal e ele consegue trazer essa vibe de Raijin pro Raijin Milk, o que eu acho muito bonito. E também a escolha de cores é impressionante. Uma dúvida que muitos têm é se a Infinite Magazine encaixa no Aqua Sports, que já tem a Magazine, e para quem lembra do unboxing sabe que eu falei a respeito desse encaixe aqui. A Magazine, juntamente com o suporte dela que você encaixa atrás do Raging Milk, tem esse encaixezinho aqui que sim, você consegue deslizar aqui na Magazine do Aqua Sports, mas você não consegue encaixar exatamente a magazine aqui. Ela vai ficar um pouco solta, vai precisar de um outro suporte para você poder encaixar aqui. Eu imagino que esse outro suporte acabe vindo em um produto separado, porque o Aqua Sports vai ficar com uma capacidade imensa e também vai ficar muito grande. Ele vai precisar dos pezinhos do Raging Milk para manter esse combo aqui. Mas por enquanto a magazine fica solta, você não consegue encaixar ela exatamente, então ela vai acabar caindo, vai dar ruim. Por enquanto e somente por enquanto você não consegue encaixar essa magazine na magazine do Aqua Sports. Beleza, mas eu consigo encaixar essa magazine em outros Bottle-Man? Pegando o Gyokurok como exemplo, se você observar muito bem, um detalhe que nós não tínhamos observado ainda, nós temos aquele mesmo trilhozinho aqui. Sim, você pode encaixar essa magazine, a Infinite Magazine, em outros Bottle-Man para que você tenha muito mais munição para você atirar com eles. A Infinite Magazine parece ser universal, graças a esse componente aqui que encaixa muito bem nos Bottle-Man para você poder encaixar depois a magazine.
Parece ser um suporte interessante que cabe outro tipo de acessório aqui. Quem sabe o que a Takara Tomy ainda vai lançar. Então, se você quiser um Kolamaru que tenha uma habilidade muito boa de munição, você pode ter sim, porque a Infinite Magazine do Raging Milk funciona nos outros Bottlemen. É claro que o único que não vai ser compatível com a Infinite Magazine é o Wonder Grape, porque o encaixe não tem nada a ver. Ela não entra aqui porque você não consegue colocar a tampinha na horizontal, ela também não encaixa assim e nem assim de maneira nenhuma. Então o Wonder Grape, por enquanto, é exclusivo. Uma coisa muito importante que eu sempre falo nos vídeos de Bottlemen é a respeito das tampinhas recicláveis. Essa daqui é a tampinha que veio no Raging Milk e, como você pode ver, ela tem aquele padrãozinho japonês, que é um padrão bem estabelecido no Japão, porque as regulamentações para tampinhas de garrafa PET são muito rígidas lá no Japão. Então, ela tem uma altura específica, ela tem essas ranhuras, esse padrão específico e, claro, por essa tampinha ser do Raging Milk, ele tem essas partes furadas aqui, justamente para deixar a tampinha mais leve. Mas, ainda assim, o que importa é o formato dela. Algumas tampinhas que nós encontramos aqui no Brasil podem ser utilizadas nos Bottlemen, sim, mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Primeiramente, observe o padrão. Veja que o serrilhado da tampinha verde é semelhante ao da tampinha azul do Raging Milk, então nós podemos utilizar essa tampinha verde sim. Mesmo que ela seja um pouco mais baixinha, talvez o alcance e o tiro não saia tão preciso, ainda assim você pode utilizar essa tampinha sim. Contudo, se você tiver uma tampinha com um padrão diferente aqui do lado, como é o caso dessa tampinha roxa, não vai dar muito certo. Ela vai encrencar, vai engasgar no Bottlemen e você pode acabar estragando ele, então tome cuidado. Procure usar tampinhas o mais semelhante possível com as tampinhas originais. E mesmo que o padrão seja muito semelhante, você ainda tem que tomar muito cuidado com a rigidez do plástico. As tampinhas de Bottlemen são bastante rígidas e é um plástico bastante reforçado para aguentar a força e a pressão que os Bottlemen fazem nas tampinhas. Contudo, você pode encontrar algumas tampinhas que são mais maleáveis, elas são mais molinhas, e essas tampinhas eu não recomendo porque elas vão entortar, vão ficar presas dentro do seu Bottlemen, não vai dar certo. Então, além do formato, procure também tampinhas mais resistentes. Normalmente tampinhas de água com gás funcionam muito bem, tampinhas de Coca-Cola retornável funcionam muito bem. A gente só precisa prestar atenção nesses padrões. Então, esse é o Raging Milk e agora a gente vai pegar o desafio do Easy Play da embalagem dele e vamos testar. Por fim, o Raging Milk é um Bottlemen incrível. Além de ele ser muito bonito esteticamente, ele é muito prático. A Infinite Magazine que vem nele é muito boa e ela funciona bem, ela consegue direcionar as tampinhas bem legal. Às vezes pode dar uma encrencadinha, como deu pra ver, porque as tampinhas caem de uma maneira um pouco diferente e eu tava usando tampinhas um pouco mais baixas, então esse é um dos problemas de você não usar as tampinhas oficiais, elas podem acabar engasgando um pouquinho, mas funciona, dá pra jogar legal. O Raging Milk também tem um tiro muito suave, eu fiquei com medo um pouco de forçar os bracinhos dele como se fosse um Kolamaru, justamente para não quebrar ele, mas de qualquer maneira eu senti que o tiro sai com uma pressão legal, não é tão forte quanto um Kolamaru, um Gyokurok, mas ainda assim não é tão fraco também. Dá para derrubar umas garrafinhas PET, dá para derrubar uns alvos, mesmo utilizando tampinhas um pouco mais leves.
É um Bottleman muito legal, eu recomendo principalmente por causa do acessório, porque ele funciona em outros Bottleman, exceto o Wonder Grape, como eu mostrei. E esse acessório, ele é muito importante para que você consiga ter vários tiros em sequência e não precise ficar recarregando a cada novo tiro que você precise dar. Não sei se a Takara Tomy pretende vender a Infinite Magazine ou outra Magazine separadamente, por enquanto esse é o único meio que nós temos de conseguir um acessório desses comprando o Raging Milk. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu tô muito feliz com o meu Raging Milk, eu quero testar ele muito mais em outros tipos de jogos, especialmente no Bottleman Playset. Não esquece de deixar um gostei aí no vídeo para continuar recebendo notificações quando tiver um vídeo novo no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!